É madrugada e hoje é uma madrugada muito especial. É aniversário do meu pai, o nosso apóstolo, e eu quero contar algumas coisas da nossa vida familiar, do meu pai como homem de Deus dentro de casa, que vai edificar muito a sua fé. Paz e luz para você. Que Deus abençoe demais você, sua família, seu dia, de forma rica e abundante, em nome de Jesus. Bezalel para você. Bezalel significa a sombra do onipotente eu estou. E quando Deus deu essa revelação para o meu pai, de Bezalel, no final do ano passado, foi assim, tão maravilhoso, porque a gente estava na cozinha da casa dele, numa noite, final da noite já, quase meia-noite, num devocional, e ele abriu a Bíblia e veio esse nome, e ele falou, pesquisa o significado para eu lembrar, e veio a revelação dessa força como uma saudação, um abençoando o outro. Bezalel, ou seja, estamos à sombra de Deus, e só está à sombra de Deus quem está perto. E agora, o Espírito de Deus nos deu a revelação de que Bezalel foi quem construiu a Arca Sagrada da Aliança, porque Deus deu a ele. Primeiro encheu ele do Espírito Santo, depois Deus deu para ele habilidades, talentos e toda a destreza para que ele pudesse realizar obras tão grandiosas como esta, que foi a maior de todas, né? A construção da Arca Sagrada da Aliança, que diz a palavra de Deus que é a representação da presença máxima do Todo-Poderoso de Israel aqui na Terra. Bom, tanta coisa forte, tanta coisa maravilhosa eu tenho vivido ao lado do meu pai nesses 31 anos da minha vida que eu tenho vivido juntinho dele. Meu pai, ele é mais cristão dentro de casa do que na igreja. E eu conto nos meus livros, né, muitas experiências maravilhosas que eu vivi com Deus ao lado do meu pai e que meu pai me conduziu numa jornada de fé, de poder e me conduz a cada dia, porque eu aprendo com ele todos os dias da minha vida. Mas agora, uma mulher formada, que sou, formada por ele, eu tenho aprendido assim, numa perspectiva muito mais ampla sobre a vida, o ministério, a obra que ele lidera com tanta paixão e amor, um temor de Deus que está acima de todas as coisas na vida dele. E eu me lembro, desde muito pequenininha, eu me lembro do meu pai me chamando e sempre me colocando para sentar do ladinho dele ou na frente dele para a gente conversar olhando dentro dos olhos um do outro. E ele me conduzindo a escrever os meus projetos, para eu mesma colocar na Arca Sagrada da Aliança. Eu faço os meus projetos a vida toda. Todo ano. É sagrado na minha vida. É sagrado na minha fé. Eu fui ensinada assim pelo meu pai, que também faz os seus projetos todos os anos. É sagrado isso na vida dele, na fé dele. E eu passo esse segredo espiritual, esse poder espiritual de projetar e consagrar a Deus na Arca Sagrada da Aliança os seus projetos, passo para os meus filhos, porque eu quero que eles sejam tão bem-sucedidos como eu tenho sido, determinando isso na minha fé e sendo firme ao depositar os meus projetos na Arca da Aliança. E como meu pai é, porque também ele faz assim
porque assim ele aprendeu com o próprio Deus que nos instrui a agirmos assim na sua palavra. E hoje é um dia muito especial para mim, porque é o dia que eu celebro a chegada do meu pai, o nosso apóstolo sagrado, missionário Adelino de Carvalho, a este mundo. 68 anos ele faz hoje, de uma juventude plena, um vigor, uma força. Ele é incrível. E a minha admiração por ele é algo assim que não cabe em palavras. É uma coisa muito forte dentro de mim que gera uma gratidão. E vezes eu tive que lutar contra um sentimento que era de imerecimento. Eu não mereço o pai que eu tenho. Porque, poxa vida, que homem fantástico. Que homem de Deus consagrado. Que experiência é poder viver cada dia da minha vida e tê-lo tão pertinho assim. E viver a vida aprendendo com ele a como viver para a glória de Deus. Eu falo com ele, a sua vida é um louvor a Deus. Meu pai, ele dorme e acorda cantando louvores que Deus dá para ele na hora. Ele abre a boca e começa a cantar. Todo dia tem música nova, várias músicas novas. E o maestro Kim passa perto com ele, porque ele faz os louvores que Deus dá para ele. Ele manda para os cantores do reino, os cantores do reino mandam para o maestro Kim, e fazer uma música demora, né? Não é assim, uma coisa rápida. Cada instrumento tem que ser tocado e tem toda uma harmonia para ser feita. É algo cheio de detalhes, né? Dá muito trabalho. E o que meu pai faz? Vai para dentro do estúdio junto com o maestro Kim para ajudá-lo a fazer todo o acabamento dos louvores. E ele faz com tanta paixão, sabe? Com tanto amor, ele põe o coração dele em tudo que ele faz. E ele dorme, acorda e orientando os missionários, os pastores, os bispos, uma reunião após outra, com muita alegria, com muita disposição de fazer o melhor para Deus, de servir ao reino. O carinho, o amor que ele tem, eu estava vendo, né, na festa de aniversário da igreja que nós tivemos no domingo passado, lá no Santuário da Pampulha, ele lembrando os nomes dos irmãos que estão há mais de 40 anos com ele nesta obra. Um carinho que não cabe no peito. Ah, meu Deus. Meu pai eu falo com ele que ele não existe. Ele não existe de tão incrível que ele é aos meus olhos, como filha, como apóstola, como discípula do seu apostolado, como aluna nessa escola da vida. E onde ele dá uma aula só de viver, só de ser quem ele é. Ele já está dando aula e lições de vida maravilhosas. Ele tem experiências com Deus que são muito fortes. Uma vez, o médico diagnosticou ele com um problema no coração e ele começou a ter umas bolinhas que davam na perna dele. E ele também estava com pré-diabetes. Ele não tem nada, a saúde dele é perfeita hoje. Não tem nada, ele não tem diabetes, não tem nada. A saúde dele é perfeita. Mas nessa época ele foi diagnosticado, né, com algumas doenças e o médico deu um diagnóstico que assustou ele e passou ali um tratamento, mas sem esperança de melhora totalmente. E ele fez o que ele faz de melhor na vida. Ele agiu a fé violenta. E ele foi para o Monte Manaim, numa sexta-feira da Paixão,
E eu me lembro que ele falou para mim: eu vou subir o Monte Manaim descalço. E hoje, o Monte Manaim, a gente já tem esse hábito, né, de subir o Monte Manaim descalço e com uma fé muito grande, porque o Monte Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus. Mas devido a milhares de pessoas já terem passado, né, pelo caminho do Monte Manaim, onde nós subimos, já não tem tantas pedras, tantas coisas que possam machucar o pé, doer o pé, né? O que é natural de uma estrada de terra. E na época, já tem muitos anos isso, estava bem bruto o chão e com bastante pedras ainda, um lugar pouco pisado, porque já havia passado muitas pessoas, mas nem tantas como hoje. Eu sei que ele subiu numa fé tão grandiosa, mas assim, ele não conversava com ninguém, e ali muito concentrado em Deus e concentrando no sacrifício que ele havia depositado no altar, com tanta alegria, mas um sacrifício que foi de fato um sacrifício para ser curado, porque é o sacrifício que gera o milagre. E o Monte Manaim é um lugar que você não vai para orar apenas, a gente ora, a gente canta louvores no Monte Manaim, mas o Monte Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus. O que acontece no Monte Manaim é que você toma posse do que você precisa para a sua vida, toma posse pela fé. E ele estava ali naquele momento tomando posse do milagre que ele precisava. E foi algo impressionante, porque no dia seguinte, as bolinhas na perna dele, que estavam todas vermelhas, já estavam secas. E depois aquilo foi sumindo, e hoje ele não tem nada, a perna dele é perfeita, é impecável, não tem nada. Ele não tem doença nenhuma, a saúde dele é perfeita. Meu pai é uma juventude que só. Ele tem mais saúde do que eu. E ele tem o dobro da minha idade. E ele tem muito mais saúde do que eu. Ele tem muito mais vitalidade, muito mais força, muito mais vigor, uma energia que é muito difícil acompanhar. E eu celebro nesse dia do aniversário dele a vida dele e o tremendo exemplo de fé que ele é para mim. E assim como para mim, sua discípula, é para todos nós que somos milhares e milhares de cidadãos do reino dos céus, que reinam em vida com Jesus aqui na terra, no reino dos céus, e que somos liderados pelo verdadeiro apóstolo de Jesus, que é o nosso apóstolo missionário Adelino de Carvalho. É uma jornada, ele vai fazer 50 anos de ministério, 50 anos ajudando pessoas a encontrar o sentido da vida, que só é um, seguindo o verdadeiro Deus, sendo um verdadeiro cristão, praticando a fé viva, que é loucura para o mundo, que é loucura para os homens. Meu pai, ele é louco de fé. Quando eu fui contar meu testemunho no Celebration no final do ano passado, eu disse algo que é a mais pura realidade e soou exagerado, mas é a realidade, a mais pura realidade. A fé do meu pai não fala mais alto. A fé do meu pai grita, porque é explosiva, é dominante. Sabe uma coisa assim que não há espaço para dúvida, não há espaço para questionamento, não há espaço para hesitar. A fé dele é dominadora, é uma coisa assim impetuosa. E isso me admira demais. E eu sou assim naturalmente, porque herdei isso dele naturalmente, mas me esforço para completar essa porção que é grandiosa, porque é algo que eu faço questão de viver todos os dias da minha vida. Essa fé que ele vive todos os dias da vida dele e viverá por muitos longos anos. Meu pai
é um homem de fé. E a fé é a certeza das coisas que você espera, a convicção dos fatos que não se veem. Nesse dia do seu aniversário, ele que é tão sagrado para nós, o nosso sagrado apóstolo, o nosso exemplo a ser seguido de um cristão verdadeiro e fiel, numa humildade, ele serve todo mundo com amor. Quando ele erra, ele reconhece que erra imediatamente. Repara o erro e segue em frente. Ele tem mais de 80 livros escritos que ele se dedicou a escrevê-los para ajudar as pessoas a viver uma fé genuína. E está escrevendo mais livros. Maravilhoso, está um maior sucesso o livro novo dele. Então, assim, ele é um homem imparável. Imparável. Ninguém detém ele. Ninguém para ele. E isso é glorioso, porque essa força dele é a força de Deus. O Deus dele é o meu Deus, é o seu Deus. Meu pai é um homem de grandes projetos realizados e muitos outros, muito maiores, que ele sonha e está projetando e vai colocar agora na Arca Sagrada da Aliança. Porque ele é um homem que vive o que ele prega. Ele prega o que ele vive o que ele prega, e por isso a vida dele é um grande testemunho do poder de Deus. O primeiro a tocar o sino da vitória e celebrar o milagre de Deus na vida dele é meu pai, o nosso apóstolo. Mas o primeiro a ir diante do altar, e é o maior ofertante dessa obra, é ele. Ele é o primeiro a ir fazer os seus votos e honrá-los no altar de Deus. Ele é o primeiro a partir para o sacrifício quando a coisa aperta, porque ele sabe que é o sacrifício que gera milagre. Então, vamos nessa madrugada dedicar o nosso momento de oração a agradecer a Deus, porque se hoje reinamos em vida no reino dos céus, é pela coragem deste grande homem de Deus, o nosso apóstolo primaz desta obra, nosso apóstolo missionário Adelino de Carvalho, que teve coragem, teve peito, ousadia e confiança em Deus para se lançar na obra quando era só ele e Deus, há mais de 43 anos atrás, né? Porque a obra tem 43 anos que inaugurou o primeiro santuário, tem 46 anos de revelação. E é muito forte isso. É muito forte. Poder olhar para a vida dele e ver que a vida dele é um verdadeiro louvor a Deus. Lindo, né? Maravilhoso. É madrugada, feche os seus olhos e vamos agora falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é uma madrugada muito especial para nós hoje, meu Deus. Hoje é a madrugada do aniversário do nosso Abraão, do nosso apóstolo primaz, missionário Adelino de Carvalho. E o meu primeiro muito obrigada nesta madrugada é pela vida dele, Senhor. Todo dia a gente começa a oração da madrugada agradecendo por tantas coisas maravilhosas que só o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. E na madrugada de hoje, que é aniversário dele, eu quero especialmente dizer o meu primeiro muito obrigada desse novo dia que o Senhor nos dá, junto com a tua igreja. Muito obrigada, porque só o Senhor poderia nos dar esse privilégio de sermos conduzidos por um verdadeiro apóstolo de Cristo. Obrigada pela vida do meu pai, o nosso apóstolo, esse grande homem de Deus, fiel, verdadeiro, dedicado, que vive o que prega o que vive,
que nos ensina com tanta firmeza, com tanto amor, o caminho que devemos seguir na nossa vida, na nossa fé. Meu Deus, que honra, Pai, é podermos estar aqui juntos, orando na oração da madrugada que o Senhor revelou para ele. Todo dia oração da madrugada, não tem fim, é para orar todo dia de madrugada. E cá estamos nós, entra ano e sai ano, e a oração da madrugada já vai se estendendo por muitos anos, sem interrupção, sem parar. E a força que o Senhor dá para o apóstolo é algo admirável, Deus. Obrigada, porque a gente sabe que o Senhor é o Deus dele, o que o Senhor tem com ele, o Senhor também pode ter com cada um de nós e tem. Pela nossa fé, nós podemos receber essa força. Como está escrito lá em Josué, assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor foi com Josué. E o apóstolo nos conduziu a crer assim e repetir isso na transmissão domingo, dizendo: assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor é comigo. E assim como o Senhor é com o nosso apóstolo, eu digo, o Senhor também é conosco, porque nós somos discípulos deste apostolado e seguimos ao Senhor como o nosso apóstolo nos ensina. Você segue a Cristo. E eis-nos aqui, Senhor, porque não há nada na nossa vida que faz sentido sem o Senhor. O Senhor é o sentido da nossa vida, o motivo da nossa alegria, a razão da nossa existência. Obrigada. Eu peço que o Senhor venha dar ainda mais saúde para o meu pai, ainda mais força, ainda mais alegria de viver, ainda mais sonhos e projetos para ele projetar, colocar dentro da arca sagrada da aliança. E sei que os grandes sonhos que ele tem são para a tua obra. E ele tem estado muito feliz por conseguir tirar várias igrejas do aluguel, comprar templos próprios para a tua obra ser consolidada. Ele que tem essa paixão, esse amor, esse sonho grandioso que ele vive a cada dia de tirar as igrejas do aluguel e realizar essa grande obra junto com cada um de nós, Pai, para o Senhor aqui na terra, porque é o que nós vamos levar daqui, todos nós, uma obra para apresentar para o Senhor, uma obra consolidada. Então, meu Deus, eu peço que eu venha realizar os desejos do coração dele e dar a ele ainda mais forças de fé para ele lutar, vencer e ser muito feliz, porque ele merece ser muito feliz a cada dia mais. Em nome de Jesus. Eu quero nessa madrugada em especial orar pelo nosso apóstolo, meu Deus, junto com a tua igreja que se reúne comigo nesta hora. Mas peço também a tua bênção, a tua graça, o teu favor e as forças do Senhor na vida desta minha amada irmã que ora comigo agora, na vida desse meu amado irmão que ora comigo agora, onde quer que essa pessoa esteja. Que ela receba forças de fé para ela lutar e vencer pela fé. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom dia para você. Que Deus abençoe demais sua quinta-feira. E vamos encher o nosso apóstolo de carinho, porque ele merece, né? Ele não vai dar conta de ver as mensagens. Já está recebendo mensagem desde meia-noite. Mas da sua forma, faça a sua oração por ele. Eu te peço, eu sei que você já iria fazer, mas não custa, né? Reforçar esse pedido com tanto carinho e amor, ele que te ama tanto e vela pela sua alma todos os dias e madrugadas. Ele cuida de você. Então, se você tiver a sua rede social e puder fazer ali a sua homenagem singela, carinhosa, eu não sei se ele vai conseguir responder, mas certamente ele verá e será abraçado nesse dia do seu aniversário com tanto carinho e amor, do seu modo. Agora, o mais importante para ele é a sua oração. E o mais importante de tudo é você bem, fazendo projetos, idealizando sonhos e consagrando a Deus na Arca Sagrada da Aliança,
Porque o maior presente da vida dele é ver você contando o seu testemunho de fé, porque ele conhece o Deus que ele serve e sabe muito bem que Deus é capaz e poderoso de fazer infinitamente mais na vida daquele que crê e obedece a sua palavra. Deus abençoe muito você. Um forte abraço. Paz e luz.